Começo contigo, Salles. Eu até estava vendo que você fez uma postagem sobre isso nas redes sociais mais cedo. Queria que você dividisse com quem está aqui assistindo ao Bradock. O que é que explica essa disparada dos incêndios nesse momento no Pantanal? Bom, é importante lembrar o seguinte: nós tivemos incêndios muito fortes em 2020, quando eu era ministro, e a turma aí da esquerda, o pessoal da Globo, aquele babaca do André Trigueiro, que aliás eu vi um vídeo dele hoje lá falando um monte de asneira lá no meio do mato, lá no Pantanal, falando nada com nada, tipo do vídeo idiota. Mas essa turma encheu a nossa paciência em 2020, como que dando a entender que, olha lá, a culpa é de vocês, vocês não combatem o incêndio e tal. Muito bem. O incêndio agora, este ano, 2024, governo do Lula, Marina Silva ministra, é o dobro do que aconteceu em 2020. O dobro. E eu não fico nada contente em dizer isso. Não tenho nenhuma satisfação, não estou concorrendo. Agora o meu foi menos. E não pode ter uma postura de bravata, de solução fácil, de diagnósticozinho de cretino, como eles fizeram em 2020. Eu não me presto a esse papel idiota. O motivo pelo qual você está tendo incêndios enormes esse ano não é muito diferente do que aconteceu em 2020. Quais são as razões? Primeiro, existe uma medida chamada contrafogo, segurar o fogo. Existe uma outra, que é a queima controlada, queima preventiva, que é você usar o próprio fogo no período anterior à seca para recolher esse material orgânico que está seco, que está morto, que está no pasto, né? O que acontece? Você vai juntando matéria seca, matéria orgânica seca, galho seco, capim seco, resto de madeira e tal, vai deixando aquilo acumular. A hora que pega fogo de uma vez no período seco, aquilo vira um incêndio incontrolável. Então, o que você faz no período anterior? A queima preventiva, o uso controlado do fogo em caráter preventivo. Você separa essas áreas, faz os aceros, que é preparar uma parte de terra para o fogo não pular de um lugar para o outro, e queima esse material orgânico justamente para que ele não sirva de combustível descontrolado no período seco. Aí vem o pessoal mais xiita, né? Inclusive, infelizmente, de governos estaduais, inclusive no do Mato Grosso, que aconteceu em 2020, e diz assim: não pode, não vou dar autorização para queimar, não. Somos contra a queimada, então ninguém vai queimar preventivamente. Achando que com isso está resolvendo um problema. Não está, ao contrário, você está aumentando o problema. Se você não usa o fogo em caráter preventivo para diminuir a quantidade de matéria orgânica que está lá depositada no pasto, a hora que pega fogo, aquilo vira uma bomba. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no estado do Mato Grosso, diferentemente do Mato Grosso do Sul, né, e isso que aconteceu em 2020, no estado do Mato Grosso, você tem na área ali de Poconé, né, aquela região ali do Mato Grosso, você tem grandes áreas de RPPN, que são as reservas do patrimônio privado, reservas naturais do patrimônio privado. Então o que acontece? Você tem áreas que você não pode pôr gado. Se você não põe gado, é o mesmo princípio. O gado serve como redução da quantidade de capim, de pasto, que no período seco, obviamente, acontece isso que eu falei há pouco do matéria orgânica. Quando você não deixa o gado pastar, né, você tira o gado por uma questão de xiitismo ambiental, também você aumenta a quantidade de mato que está lá e que vai pegar fogo. Terceiro ponto importante: o mundo inteiro, nesses aviões air tractors, esses aviões de combate aéreo aos incêndios, você mistura na água um componente chamado retardante de fogo, que é quando a água cai, ele produz um gás. O retardante de fogo é praticamente um fertilizante, a mesma composição química. Então, quando o retardante de fogo bate no nível do solo, ele produz um gás ali na hora, com o choque de temperatura, que apaga o fogo. Se você joga só água, como é muito quente, a água já chega evaporada no solo. Então, o efeito prático da água naqueles aviões air tractor que ficam jogando água, sem você misturar o retardante de fogo, o efeito é muito reduzido. Então é assim, você vê que é um xiitismo atrás do outro. É claro, tá calor, tem pouca chuva, o nível dos rios baixou, tudo isso é verdade. Foi verdade em 2020 e é verdade agora.
muito embora eles tenham ignorado essas razões naturais em 2020, principalmente esse panaca do Trigueiro aí, que foi fazer filminho, e agora está exacerbando a questão natural. Não, o problema é a mudança climática. Quer dizer, a Marina, o governo Lula, essa turma não tem nenhuma culpa. Eu até digo, olha, a culpa não é deles realmente. A culpa é de uma mentalidade. Mentalidade essa que não deixa usar o fogo preventivo, não deixa ter gado comendo pasto e não deixa usar retardante de fogo para você poder controlar melhor usando as aeronaves. O resto realmente é mudança climática, é calor, é falta de chuva, é tudo isso mesmo que aconteceu em 2020, aconteceu antes e está acontecendo esse ano também. Agora, o Constantino, a gente falava mais cedo aqui, por exemplo, dos economistas que começam a fazer críticas, até de alguns operadores do direito que criticam, da educação, que aos poucos mostra alguma insatisfação com o governo, mas na área ambiental parece que nada muda, né? Os ambientalistas, as ONGs, os artistas, parece que são os últimos da fila. E esses mesmo, diante de uma situação catastrófica como essa que a gente está vendo no Pantanal, nos esboçam uma crítica, a mais leve que seja, ao governo federal, né? Siga o dinheiro, né? Essas ONGs aí bancam a festa de muita gente, né? E como o Salles desafiou esses esqueminhas, ele foi defenestrado, rotulado. Ele deu uma aula agora aqui que eu duvido que a Marina Silva consiga dar, né? Então esse é o ponto. Por falar em Marina Silva, vamos ler o comentário dela contra ela hoje. O Pantanal arde em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é a falta de medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. I rest my case, como diria o advogado nos Estados Unidos. Outro que andou se manifestando hoje, não ambientalista, essa trupe, concordo que vai ser sempre a última a abandonar a canoa furada, foi o Joaquim, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Infelizmente, em inúmeras questões de sociedade, o país é acéfalo. O Congresso omisso, retrógrado, um horror. O presidente da República, que ele ajudou na cena do crime, fazendo o L, também omisso em muitas questões, em cima do muro em outras. Conservador à la carte. É incapaz de liderar o país em várias áreas. Quer dizer, olha como as pessoas são sonsas. Isso é hipocrisia, isso é cara de pau. Né? São muito sonsas, é impressionante. E quanto ao André Trigueiro, Salles, eu só tenho uma coisa a dizer sobre esse sujeito. Eu duvido que ele tenha uma alimentação à base de larvas, como ele quer para nós outros. Porque eu posso não estar no peso adequado, fitness, mas ele está muito pior que eu. Então, só larva ele não come, só se for larva com fettuccine.